perspectiva otimista. Não, eu tenho uma perspectiva realista, na minha opinião. Não, tá Tá certo. entendendo? Eu concordo. Também Porque entendo. você veja bem, você pega quais são os acenos que você tem em termos de economia. Os juros altíssimos, a inflação alta, tá entendendo? Então, o povo perdeu o poder aquisitivo. E na razão direta que a inflação ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Está correto? Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Né? Essa é a pergunta do Como? milhão. Então, aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele interpreta e anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos, não é isso? Não, sem dúvida. Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes, como é o governo. Até querendo saber a opinião da Aloysio sobre isso, mas fazendo um ponto, né? Um dos maiores, vamos colocar assim, né, vilões nessa questão de distribuição de renda é a própria inflação. Porque se você Exato. tem uma inflação, por exemplo, vou chutar aqui, de 10%, que foi a inflação oficial medida pelo governo lá em 2021, ou seja, tudo ficaria na média 10% mais caro. Para uma família que ganha muito pouco, né, isso é a diferença entre ter carne na mesa ou não, porque tudo que eles ganham eles acabam consumindo. Para alguém de classe média, você é afetado na cesta de consumo, mas você já tem sua casa, você já tem algum investimento que vai ser corrigido pela inflação. E Exato. se o teu patrimônio é muito grande, que é o caso dos ricos, você tem um monte de investimentos que vão estar ganhando acima da inflação nesse cenário, vai estar comprando em empresas que têm o poder de remarcar preços, por exemplo. E aí, por mais que o preço daquilo aumente, o preço da sua casa aumenta, o preço do dólar que você tem aumenta, o preço das ações que você tem acaba aumentando ao longo do tempo. Então, por conta disso, o rico acaba ficando mais rico nesse cenário, enquanto o pobre, ele fica mais pobre efetivamente porque está consumindo muito menos por conta do avanço dos preços. Mas, Louise, você tem alguma opinião a acrescentar sobre isso? Quando você se coloca no papel do empreendedor, né, do empresário, enfim, imagina você tomar uma decisão de investimento lá em 2019, 2020, com uma taxa de juros que chegou ali no fundo, né, a 2%, e pouco tempo depois, 3 anos depois, você já está em 13,75%. É. Então, é muito difícil de você tomar risco aqui no Brasil. Então, os próprios governantes que falam sobre distribuição de riqueza são aqueles que corroboram com medidas econômicas que são inflacionárias. E aí, obviamente, a política monetária tem que ficar correndo atrás do rabo, tem que ficar correndo atrás da política fiscal, que é perdulária. E aí a gente chega no momento em que a gente está hoje, com uma taxa de juros altíssima, que favorece o quê? Aquele que já tem recursos. Uhum. Então é um paradoxo que, na verdade, é difícil, né, de você casar a teoria com a prática. Né? Na verdade, o que acaba acontecendo é justamente o contrário. Né? Você acaba não gerando riqueza, mas concentrando ainda mais a riqueza. Né? E é o que ele disse, concordo plenamente. A classe política é aquela que mais contribui para isso. Né? Lembrando, quando você corrige o deles, é tudo em cadeia. Você veja que ao longo do tempo, essa diferença de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. E o salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45 mil. Quer dizer, olha a diferença. Né? Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo.
certo? É. Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. Certo? E aí você cai numa armadilha muito comum, né, para os países em desenvolvimento, que é a estagflação. Que quando você chega em um momento, você não consegue controlar a inflação, você tem toda uma questão de inflação indexada, porque você tem os contratos que vão sendo corrigidos, e essa própria inflação vai retroalimentando ainda mais inflação, o que leva à estagnação da economia. Eu estava buscando aqui, enquanto vocês estavam comentando sobre esse dado, algo que eu tuitei na época que estava tendo os debates eleitorais, foi a informação que o candidato à época, Felipe Dávila, ele colocou, né, e eu fui correr atrás para ver o dado exato, que era a diferença entre o crescimento do PIB do Brasil entre 2011 e 2020 e o crescimento do salário, sem contar penduricalhos, dos parlamentares no mesmo período. Lembrando que eu estou falando de 2011 a 2020, já tivemos mais aumentos depois. Mas nesse período, um período de 10 anos, o PIB brasileiro cresceu no acumulado 2,7%, média de 0,26% ao ano. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para mais de 33 mil, um aumento de 104,6%. Que beleza. Está explicada a questão da distribuição de renda no país. Né? E depois eles querem taxar dividendos para resolver as coisas. Exatamente. Né? Enquanto eles estão lá simplesmente pegando tudo isso. É porque cada dia que passa, eles têm a necessidade de mais recursos. De mais dinheiro, né? Então eles vão colocando o dedo onde dá. Uhum. Né? Onde consegue.